Olá, eu sou Dalcília de Oliveira, esse é meu colega Ronaldo Toné. É assim que a gente começa sempre, né? Então, pode ser. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas você vai assistir esse vídeo, mas o assunto mais palpitante, mais polêmico e que está na boca de todo mundo é a audiência pública para discutir as novas regras do FAPES e da aposentadoria do funcionalismo público municipal de Cachoeira do Sul. Audiência pública que acabou em vaia com a saída do prefeito e seu staff, já que estavam com ele o procurador jurídico e a secretária da Fazenda, Rita Garça, o procurador jurídico Bruno Miller, e que no meio do tumulto, né, entre aspas, do funcionalismo, muitas vaias, acho que foi uma decepção para o prefeito ser recebido abaixo de vaia na Câmara de Vereadores. Quando a secretária Rita Garça que foi falar, também houve muitas vaias e muitos gritos, falar mais alto, porque aquele microfone da Câmara, que fique registrado, é um caos, porque se você estiver em casa acompanhando pelo YouTube, você não consegue ouvir direito os vereadores. Tem os que gritam, e aí estouram os teus ouvidos, e tem os que a gente nem ouve, porque falam em tom normal. Mas acabou acontecendo o quê, seu Ronaldo Toné? Pessoal, o prefeito Balagim, o procurador jurídico Bruno Miller e a secretária da Fazenda Rita Garça decidiram abandonar a audiência pública com a narrativa de que não puderam falar, já que foram interrompidos o tempo todo. O que você diz disso? Bom, eu acho que nós podemos pensar no dia seguinte. A audiência pública era para que as pessoas se manifestassem e, eventualmente, ouvir as razões mais detalhadas do Executivo Municipal. Obviamente que a plateia, pelo menos parte dela, não estava disposta a ouvir. Queria manifestar a contrariedade por qualquer alteração que retire o mínimo direito que seja, que hoje atualmente existe para aposentados e pensionistas. Posto isso, na minha opinião, deram ao Executivo Municipal uma boa desculpa de não enviar novamente novos projetos de ajustes da Previdência dos servidores municipais, caso esses sejam recusados pelos vereadores, que, em última análise, serão aqueles que vão decidir. Por que eu digo isso? Porque se esses dois projetos forem recusados pelos vereadores, que deram ouvido, obviamente, se isso acontecer, aos 3 sindicatos que representam todos os servidores municipais, 2 da Prefeitura e 1 da Câmara, significa que qualquer outra tentativa futura também não vai dar em nada. E aí a atual administração pode simplesmente lavar as mãos e dizer, olha, eu tentei, e a partir de agora, o que é que eu vou fazer? Não vou mais contribuir com a cota patronal extra para o FAPES, desequilibrando mais o fundo de aposentadoria e pensão, porém, sobrando um pouco mais de recurso no caixa para atender às necessidades da população em geral. Porque, afinal de contas, e o discurso não é meu, o discurso é da própria secretária da Fazenda, Rita Garça, existe todo um mundo fora das paredes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, que são a população em geral, que é a infraestrutura, que é a necessidade de habitação, de saúde, de educação e tudo mais que compõe os pleitos de uma comunidade. Então, essa é a minha primeira conclusão sobre o que nós vimos. O fato de haver uma audiência pública com pessoas que já vão lá dispostas a não ouvir e se manifestar a sua contrariedade, isso acontece aqui em Cachoeira e acontece em qualquer lugar do mundo. As pessoas com a cabeça feita não vão ouvir debate para ver em que posição vão ficar. Fico, Dalcília, e aí eu faço a provocação para ti, querendo antecipar ou, por sensibilidade, descobrir
como os vereadores vão reagir. Eu tenho conversado com colegas da imprensa, eu tenho conversado com algumas pessoas ligadas ao Legislativo, e ninguém crava que os vereadores, na sua maioria, que seriam pelo menos 8, vão se sensibilizar com toda essa movimentação dos servidores públicos. Eles, dependendo de suas convicções e de algum tipo de convencimento que o Executivo possa fazer, eles podem aprovar, como já fizeram, Dalcira, 4 anos atrás. Eu vou lembrar que mais polêmico, respeitando opiniões em contrário, do que esses projetos, foi aumentar a alíquota de 11% para 14% dos servidores ativos e ainda implantar uma alíquota que não existia, que era 0%, de contribuição dos aposentados e pensionistas. E isso foi conseguido na administração passada. Resta saber, insisto aqui, se a atual administração, com o prefeito Leandro Ballardim à testa, vai usar de algum expediente de convencimento da prefeitura, como foi usado 4 anos atrás, para convencer quem? A maioria dos vereadores, não todos, não precisa de todos os votos. Sim, na verdade, os votos a favor terão que ser 8-7. O que vai obrigar, inclusive, o presidente da Câmara, MacGyver Dias, a votar. Porque numa soma que algumas pessoas têm feito nos bastidores, esse vai ser 7-7, a princípio. E o voto de desempate vai ser do presidente da Câmara, que necessariamente não é obrigado a votar, a não ser que aconteça exatamente isso, este empate. Eu tento ver e ouvir, perguntei para vários vereadores, alguns disseram, eu tô pensando, vou esperar a audiência pública, vou esperar o relatório da comissão, outras dizem, não, eu já estou convicta, vou votar dessa maneira, mas por enquanto não vou revelar meu voto, por enquanto já decidi, mas não vou revelar meu voto. Então, a base aliada vai votar a favor, com todo o peso que isso representa para todos eles? Os mesmos vereadores que lá atrás gritavam contra o FAPES, que votaram contra, inclusive, esse reajuste de 14%, vão votar agora a favor desse projeto? Segundo dizem, alguns vereadores estão aí pensando seriamente, ou porque tem CC na prefeitura, ou porque tem FGs em salários de pessoas próximas, né? E que isso também nós sabemos, não vamos nos enganar, porque não tem almoço grátis, não tem almoço de graça, que é uma moeda de barganha. Ronaldo, você tem X, então você é obrigado a votar a favor, né? Porque sob pena de eu penalizar. Nós já tivemos um exemplo disso há poucos dias, que correu o Rádio Corredor, que uma coordenadora foi exonerada, porque a filha, olha só, porque a filha teria tecido críticas à administração numa rede social. Quer dizer, nós chegamos ao ponto, porque a minha filha pensa do jeito que ela quiser, ela diz o que ela quiser, porque é maior de idade. A tua também, as tuas também vão dizer a mesma coisa, né? Então, necessariamente, só que a menina foi para as redes sociais, foi lá contestar algumas coisas e a mãe foi penalizada e perdeu a função. Para te ver, então, assim, se isso aconteceu porque a filha disse alguma coisa, imagina. E como é que um prefeito, porque a gente sabe, o prefeito Ballardim, até agora foi aplaudido, a sua equipe de marketing, como é que se chama, Rafael, de vídeo, na minha época tinham outros nomes, mas enfim, né? Eles têm sabem disso. Até agora, todos os vídeos, o prefeito foi aplaudido. Ontem, o prefeito saiu da Câmara, entrou na Câmara vaiado, foi vaiado durante a audiência e saiu vaiado.
E agora? Como é que ficou o ego desse prefeito, acostumado às suas redes sociais, a ter tantos elogios? E eu tenho acompanhado, inclusive pelas redes sociais, os comentários sobre o que aconteceu ontem e a sua saída, inclusive com o não comparecimento, como eu já disse antes, do presidente da Câmara numa audiência tão importante. Talcir, existem várias opções em relação a esses projetos de lei. Uma opção menos traumática, para evitar uma derrota que, de certa forma, será explorada por aqueles que não simpatizam com a atual administração, que sempre existem, será retirar os projetos e esperar um melhor momento, uma readequação dos seus termos, com algumas modificações, para ser apresentado ainda nesse ano de 2025. Porque uma derrota impedirá que matérias de mesmo conteúdo sejam apresentadas ainda esse ano. Então, só poderão ser apresentadas em 2026. Essa seria uma estratégia. A outra estratégia, relembrando o início da minha fala aqui nesta nossa postagem, é o executivo não levar tanto para o campo pessoal isso e dizer que espera uma decisão contrária. E usar essa decisão contrária contra os contrários, que é dizer, bom, nós tentamos, justifica ao Tribunal de Contas, a opinião pública, que tentou fazer mudança, mas os vereadores não aceitaram, transfere, portanto, a responsabilidade e não faz nada. E deixa correr o barco, porque o FAPES, ele já está quebrado há muito tempo. Ele não vai se extinguir em 1, 2 ou 3 anos, mas ele vai acabar. Toné, na verdade, outros prefeitos tentaram fazer exatamente isso. Existe uma jurisprudência, existe uma lei que diz que você não pode levar para a aposentadoria, quando houve a reforma da Previdência, lá em 2019, 2020, você não vai levar para a tua aposentadoria tuas horas extras, teus FGs, enfim, todos aqueles itens que são temporários, certo? Você não vai levar para a aposentadoria. E desde que essa lei da reforma da Previdência foi para dentro da Constituição, as prefeituras, inclusive a de Cachoeira, não obedeceu essa regra. Continuou descontando dos servidores em cima do salário bruto e não do salário base. Certo? Muitos já entraram na justiça, muitos funcionários, e a gente sabe que os advogados aí, vários, têm causas desse tipo, já entraram na justiça pedindo o ressarcimento do que foi descontado a mais no seu salário, já que quando foram se aposentar não conseguiram trazer isso para dentro, porque a lei federal não permite. Tem mais uma jurisprudência que está em discussão, tem mais um projeto que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, etc, 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 e que está sendo discutido, inclusive, no Congresso de novo, e que vai vir de cima para baixo, inclusive a pedido das federações dos municípios, da Confederação dos Municípios, que é uma entidade nacional, as federações dos municípios que são estaduais, né? Inclusive daqui do Rio Grande do Sul, a FAMURS, né? Não, FAMURS não, perdão, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. FAMURS? É FAMURS, né? A FAMURS. Então, o prefeito retira o projeto, adequou o projeto, dentro daquilo que o próprio IGAN, que é um instituto que foi feito um parecer, dizendo que os projetos, do jeito que estão, eles estão irregulares. Retira, refaz e manda de novo. E nesse tempo, se ganha tempo e se espera vir a lei de cima para baixo. Pois então, vou dizer aqui, na mesma data da audiência pública que aconteceu na Câmara, com todos esses episódios já narrados aqui, o Congresso Nacional, mas mais especificamente a Câmara dos Deputados, aprovava, com alterações, um projeto de lei de emenda constitucional, uma PEC, a tal de PEC 66, que faz alterações, ou seja, coincidentemente, se é que existe coincidência, isso foi aprovado. Só que os deputados alteraram algumas coisas que os senadores tinham colocado na PEC 66, e de tal sorte que ela volta para o Senado. E o que os deputados alteraram? Alteraram esta obrigação de verticalização da norma federal para estados e municípios.
colocando isso como facultativo. Tudo aquilo que colocaste muito bem, que a Confederação Nacional dos Municípios, que os prefeitos queriam que viesse de cima para baixo, para eles não terem que passar por esses embates. E nesse desgaste nas câmaras de vereadores com os funcionários públicos, porque aí fica aquela história, é lei, foi o Congresso, eu só tenho que cumprir. Isso foi retirado. Vamos ver se o Senado recompõe isto, que é um desejo dos prefeitos. Por enquanto, pelo que foi aprovado ontem, se os prefeitos quiserem alterar as regras dos fundos de aposentadoria, ou como é chamado, dos RPPS, regimes próprios de previdência social, eles terão que aprovar nas suas câmaras as alterações, se não iguais, parecidas com a União. E aí fica também, dentro de toda essa discussão, né, a necessidade de os servidores também entender a situação do seu fundo de aposentadoria, sob pena de, num prazo futuro, como já aconteceu com estados, como já aconteceu com os municípios, aposentados, pensionistas e ativos receberem do mesmo caixa único. E aí não tem dinheiro para todo mundo. Aguardemos. Agora, talvez, eu não sei o que vai acontecer, mas pelo que se diz dentro da prefeitura, o prefeito não vai recuar, não vai retirar o projeto. E corre o risco, então, de ter uma vitória sacramentada na sua base aliada, sem desgaste, o seu desgaste vai ficar com os vereadores, ou um projeto recusado, onde ele vai dizer exatamente isso. Olha, tentei, não consegui, dane-se. Lavando as mãos. Tem uma figura histórica aí que fez isso. Pilatos. Né? É isso aí. Ponce Pilatos. Obrigado, um abraço, até a semana que vem.